Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver acompanhando mais um podcast aqui do Diário de Vacaria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos recebendo aqui dentro do podcast Diário de Negócios e Valores um time muito forte do Sicredi para falar sobre a seara de investimentos, pessoal. É muito importante com o momento econômico que a gente está vivendo, que a gente entenda um pouquinho mais desse horizonte para que situações do dia a dia sejam mais esclarecidas e a gente possa compreender, né, com uma amplitude de quem entende e sabe muito bem como conduzir esses assuntos. Para quem vai falar com quem a gente recebe aqui no estúdio, é o Gustavo Damiani, gerente de captação da Sicredi Altos da Serra. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Lucas. Satisfação aí estar contigo. Saudar também, né, quem está nos acompanhando, aí, independente do horário que for, né? Então, é sempre bom trazermos assuntos aí referentes à nossa maneira de atuação, falar um pouco sobre como o Sicredi pode ajudar os associados a investir melhor. Hoje o Sicredi tem, dentre das soluções aí que ele entrega, né, financeiras e não financeiras, mais de 300 opções para os associados. E nós vamos falar um pouco hoje sobre investimentos, né, mas também trazer nesse momento, né? Então, um momento com um cenário econômico bastante específico, peculiar, né? Como é que a gente pode aproveitar melhor aí todo esse cenário numa linguagem aí que a gente costuma fazer sempre com o nosso associado, né? Então, de forma simples, né? Para também trazer conteúdo relevante e esperamos aí poder bater um bom papo aí contigo. Com certeza, Gustavo. O caminho é por aí. O podcast tem essa característica, a gente tem essa fala muito mais à vontade. Também a gente está recebendo aqui no estúdio do Diário de Vacaria a Débora Basso Poleto, ela que é assessora de investimentos da região e também ela tem certificação Ambima de especialista em investimento e o certificado de planejadora financeira. Débora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, deixar um abraço para ti, Lucas. Obrigado pelo convite. Deixar um abraço também a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui e tirar esse tempo para nós falar um pouco aí sobre investimentos, conforme o Gustavo já trouxe um pouco. Bacana porque a partir do momento, Débora, que a gente abre a pauta investimento, é muito bacana a gente fazer meio que uma linha de base, né, Gustavo? Explicar um pouquinho para as pessoas um pouco da realidade que a gente está vendo de uma forma mais atualizada e de um jeito descomplicado, né? Que é isso que os gerentes do Sicredi acabam fazendo, né? Ou seja, a gente consegue entender a realidade e ver como que a gente pode se comportar em relação a isso. O que que tem te chamado a atenção no cenário econômico atual e o que que isso está influenciando o comportamento das pessoas que estão pensando em fazer investimentos? Lucas, a gente tem hoje desse plano de fundo que é um cenário econômico que vai afetar desde nós, pessoas físicas, como as empresas, né? Então, num âmbito geral, tudo que está acontecendo na nossa vida financeira, ela tem um impacto bem relevante sobre, né, os indicadores econômicos, né? E aí a gente consegue fazer uma abrangência mais internacional, então hoje tem um grande ainda incerteza, né, quanto à própria condução da política tarifária. Então, a gente começou o ano de 2025, né, com tarifas, né, sendo impostas aí pelos Estados Unidos para todos os países. Demorou um pouquinho, mas chegou aqui no Brasil também. Então, tem um plano de fundo aí com conflitos internacionais. Tudo isso ele fica aparecendo, né, e vai ter comportamentos, né, na nossa própria taxa de juros aqui no Brasil. Então, a gente poderia fazer aqui se alongar um pouco mais, né, mas eu acho que para ficar mais palpável esse assunto, porque eu sempre costumo dizer, né, eu vou em muitas palestras, eu não sou economista, mas me dedico aí há alguns anos já, bons anos aí, ao assunto, né, de economia e estudando, e no mercado financeiro há 11 anos já. A gente vai em várias palestras com vários economistas e a gente sai de lá assim, bom, esse economista ele entende muito, né, mas eu não consegui, né, entender, porque são termos mais técnicos, né, e o que a gente sempre traz e é uma orientação que a gente tem, uma linha, né, de trabalho, quanto também ao Sicredi Altos da Serra, é a gente poder traduzir, né, como que isso impacta no teu dia a dia, a tua decisão, ou tu está vendo lá que os preços estão subindo, né, isso vai ter causas aí não, eu comecei lá no cenário internacional, né, mas isso vai se remetendo aqui no nosso país. Então, hoje a gente está vivendo a maior taxa de juros, a taxa Selic, né, que é o custo do dinheiro na economia, a maior taxa de juros dos últimos 20 anos. Então, isso tudo ele encarece o custo do dinheiro, porque essa taxa Selic ela vai ser a base tanto para as aplicações, nós vamos falar bastante sobre investimentos hoje, é o assunto, né? Mas também sobre o custo do dinheiro para a tomada de crédito. E hoje nós somos um país que infelizmente ainda tem um PIB per capita mais baixo. Então,
para os negócios prosperarem, continuarem existindo, existe muito uma necessidade do financiamento, né? Então, hoje nós temos aí um sistema financeiro bastante sólido, bastante forte, e que as pessoas precisam se alavancar, precisam pegar recurso do banco, né, para tomar lá, então, um recurso e investir nos seus negócios, expandir, né, ou realizar um sonho, né? Muitas vezes o crédito está sempre vinculado a essas conquistas, né? Só que se a Selic está em 15%, que é o que está acontecendo hoje, né? Então, falei que é a maior taxa de juros dos últimos 20 anos, isso vai estar impactando também a capacidade das pessoas de tomar esse crédito. Então, naturalmente, como a gente vê que as pessoas precisam do recurso, né? Tomar o recurso para continuar fazendo seus negócios, e a taxa está alta, então vai ter uma retração do crédito. Tendo uma retração do crédito, a gente vai ver então que as pessoas deixam de consumir, as empresas deixam de vender, e a gente vê a economia enfraquecendo. Nós vimos aí hoje, os últimos 4 anos, o PIB sempre crescendo e na média aí 3%. Né? Então a gente saiu da pandemia, onde o PIB caiu bastante, né? Depois teve efeito rebote com a reabertura dos mercados. E de lá para cá a gente vê nos últimos anos um crescimento de 3% no PIB. O PIB é a soma das riquezas do país. Então, o que acontece? Nós não estamos vendo mais esse cenário repetir. Esse ano a projeção é de um PIB menor, um PIB já talvez até abaixo de 2%. Isso vai impactar que os negócios deixam de crescer. Então, os negócios deixando de crescer, as pessoas deixando de consumir, vai ficar mais difícil realmente para as empresas ter lucro e para as pessoas poderem prosperar os seus negócios. E aí surgem algumas oportunidades, né? A gente vai falar bastante aqui sobre os investimentos, porque com taxa de juros alta, né, fica favorável para os investidores, sem correr risco, aproveitar esse cenário e poder investir o seu recurso. Mas aí eu acho importante a gente falar também essa questão que está nítida, né? Que existe uma desaceleração dos negócios e a gente fica pensando muito na questão de olhar para os setores, né? De que forma esses setores eles podem se reinventar, eles podem aproveitar esse período. Que momento que quem fala, a gente consegue ter, por exemplo, o gerente que está lá na agência, vendo aquele empresário, aquele produtor, né? Para passar por esse momento. Tem o plano de fundo, que é o cenário econômico, e tem as particularidades de cada setor. Entendemos muito, né, quanto Sicredi, hoje temos uma atuação forte nos 3 segmentos. Então, a essência do Sicredi, lá há mais de 120 anos, né, de fundação, é com o agro, mas hoje a gente tem aí todo um atendimento para pessoa física, para pessoa jurídica, e a partir daí também tem os subsegmentos, né, tem os nichos de mercado e os setores, né? Então, dentro dos setores, independente aí se a Selic está 15%, né, vivemos aí depois da pandemia uma Selic de 2%, que foi algo que eu acho que a gente não vai mais viver aqui no Brasil, muito difícil, né? Independente, né, de onde estiver aí a taxa de juros, tem setores que vão estar mais pujantes ou menos, porque também tem outras variáveis. Então, se nós pegar o agro, por exemplo, agora, né, muito, muito difícil, porque além de uma taxa de juros alta, né, que fica mais caro o custo do dinheiro, como eu iniciei falando, também tem uma questão climática. Nossa região aqui é uma região altamente produtora, né, então vem lá de Itapejara, que é a sede administrativa da cooperativa, também uma região que o agro é quem, né, dita o mercado, o comportamento do mercado. Dificuldade, né, climática, quanto também a questão dos preços, né? Então a gente tá mais difícil, né, a rentabilidade, o retorno. Então a gente vê um agro com dificuldades, né? O setor, a parte econômica não tem ajudado, né? A parte climática não tem ajudado também, mas mesmo assim, né, o próprio agro também tem setores aí melhores, né? E a gente vê daí nos outros setores da economia. Então, se a gente for olhar o que está acontecendo hoje no mundo, né, o próprio advento aí da IA, né? Quando a gente tinha aí setores antigamente, eles tinham uma tecnologia nova, né? Ainda tá para vir lá de trás ainda, energia elétrica, internet, demorava muito tempo para se ganhar dinheiro com as novas tecnologias, as novas frentes. E a IA, em 2, 3 anos que ela está mais em alta, o quanto ela acelerou. Hoje as maiores empresas do mundo em valor são empresas de inteligência artificial, de tecnologia, o quanto acelerou muito esse processo. Então tem setores que mesmo com a economia desacelerando, eles vão conseguir se tornar pujante e sobreviver, e tem oportunidades, né, em todas as áreas. Um ponto importante, Débora, como que você enxerga esse movimento da taxa Selic, né? Essa taxa de juros para os próximos meses, e qual que é o reflexo que isso acaba proporcionando para a questão dos investimentos? A gente falar um pouco sobre taxa Selic, o que acontece? Se a gente for se basear no Boletim Focus, que é o que o Banco Central envia, né? Toda semana eles enviam um e-mail para quem for cadastrado, quiser se cadastrar lá, e lá eles trazem as principais informações, que é o PIB, o IPCA,
trazem a questão do dólar e também a taxa Selic. Então, eles analisam hoje, aí analisam os próximos anos. Se a gente for pegar num espaço curto de tempo, por exemplo, 2024, e a gente vê a análise que o Banco Central tinha feito sobre a taxa Selic T24 e final de 24, ela não conversa muito. Então, esse ano a gente teve um aumento gradativo na taxa Selic, a gente entende que a Selic continuará 15 até dezembro, né? O Banco Central agora na última reunião já deixou mais ou menos claro que essa é a pegada até o final, e a gente sabe que a gente vai continuar com uma Selic de 2 dígitos por bastante tempo. O que isso significa? Uma Selic de 2 dígitos, ela te dá bastante oportunidade de investimento na renda fixa, né? Então, é correr menos risco e colocar o teu dinheiro em renda fixa. A gente sabe que o ano que vem é um ano que pode ter um pouco de oscilação sobre a taxa de juros. Isso, falando historicamente, é o que sempre acontece quando a gente tem eleições, enfim. Mas essa taxa ela vai se manter ainda em 2 dígitos por um bom tempo. Uma das coisas que a gente tem que, pelo menos, entender nesse momento, né, é que existe uma Selic em alta, mas muita gente associa quando existe essa queda da Selic a uma oportunidade automática de fazer investimentos, principalmente em renda variável. Isso é um mito ou faz sentido dependendo do perfil do investidor? É muito focado em cada perfil de cada pessoa, porque o que acontece? A diversificação de uma carteira ela é super importante. Independente de tu ter uma Selic mais alta ou tu ter a bolsa, a gente está com a máxima histórica da bolsa agora acontecendo, né? Então, muitas altas seguidas acontecendo sobre a bolsa. E o que traz esse reflexo? O que tem reflexo? A gente tem reflexo muito dinheiro de fora vindo para dentro da nossa bolsa. Então, a gente tem muito dinheiro entrando no país e a gente pode controlar isso através do valor do dólar. Pode ver que o dólar não explodiu, o dólar está se mantendo dentro da casa dos 5 e pouco ali, 5,27, se eu não me engano, ontem. Mas essa é a média que vem o dólar. E a gente consegue ver que as empresas elas estão entregando bons balanços. E isso faz com que as pessoas também comecem a investir nas empresas, diversificando a carteira. Então, eu acredito que tem espaço para colocar valores em bolsa e para fazer outros tipos de investimento, mesmo com a Selic alta. O que a gente tem que sempre seguir é a questão da análise do perfil para ver se enquadra dentro do que aquela pessoa está disposta a correr de risco para o retorno que ela espera ganhar. Até uma questão do tempo de investimento, né? Às vezes a pessoa, né, não projeta quanto tempo ela vai fazer investimento na ação. Isso tudo é uma particularidade que, naquele momento ali, né, de entender um pouquinho mais o horizonte dos investimentos, a figura, né, do gerente dali que está fazendo aquela orientação, do assessor, do trabalho de vocês, faz toda a diferença. É isso mesmo? Com certeza, porque cada perfil, dentro da B3 ali a gente tem muitas empresas e cada empresa é do seu setor, enfim, vários setores e subsetores. Dentro disso a gente tem que analisar se a pessoa ela vai querer investir numa empresa que ela está em crescimento ou numa empresa que ela já é consolidada e tu busca dividendos. Então tem vários caminhos que a pessoa pode seguir. O importante para que ela invista em uma empresa que tenha um futuro, porque o investimento da ação ela é de longo prazo, né? Ela não é imediato. E às vezes o que acontece que a gente tem que ficar muito atento. Eu conversei com o Lucas e conversei com o Gustavo, e os dois estão investindo numa ação específica. Então, se eles tiverem um retorno, eu vou lá e vou colocar nessa ação. Pode ser que os três tenham ganho. Mas sem estudar assim, no que a gente chama de efeito manada, a probabilidade é que num curto espaço de tempo isso não funcione, né? Então, a gente tem que ficar muito atento nesse sentido, mas tem muita opção boa, principalmente em questão de dividendos ali dentro da bolsa que dá para ter bons ganhos. Aí a gente fala muito da questão de educação, inclusive não só da parte de entender a bolsa, mas também meio que um requisito para isso acontecer, para o investimento acontecer, que é a questão da educação financeira. Por onde que o investidor deve começar, especialmente quem está tentando se organizar depois de um período de instabilidade? A gente está meio que numa janela de estabilidade, em função de fatores externos, etc. Mas como que começa esse processo de educação financeira? Antes de responder essa pergunta, Lucas, eu quero só reforçar um ponto que a Débora traz da questão dos investimentos que estão em alta, né? Então, assim, hoje, a partir da pandemia, a gente viu aí muitos canais de investimento, muitos profissionais, bons profissionais, na maioria das vezes, que trazem hoje canais de investimento. Então, tem muita informação. Hoje, a questão da informação, ela está em todo lugar, então a questão é entender e compreender as boas informações, mas tem muita informação. E tem vários movimentos que acontecem. Então, esse efeito manada, essa questão do investimento que está mais em alta. Eu vou dar um exemplo. No final do ano passado, né, do 24 foi um ano muito bom para as criptomoedas, o Bitcoin. Todo mundo falando do Bitcoin porque ele vinha ganhando muito valor, né? Falava-se muito do Bitcoin.
Esse ano, por exemplo, ninguém mais comenta de Bitcoin. Saiu da mídia, né? E aí eu fico pensando, a tese mudou do Bitcoin? Quem conhece, quem estuda criptomoedas, especialmente o Bitcoin, que é a maior delas, né, a mais relevante, sabe que a tese não mudou. Por que ela então não está mais na mídia? Né? Porque ela não gera lá o engajamento, ela não dá o clickbait lá, né? Então, assim, é, ter, tirar isso da frente. Quando tu vai investir, tu precisa ter essa consciência que quem está muitas vezes lá fazendo a propaganda sobre um produto, ele está querendo engajamento. Né? Então, reforçar que independente se for bolsa, se for criptomoedas, a gente vai falar um pouco mais sobre os produtos mais tradicionais, né? A gente tem dentro do Scred hoje um portfólio completo de soluções, né? E aí a gente vai ter todos os produtos. Agora, tirar esse foco do que está mais em alta no momento, né? Porque, como a Débora falou, é o perfil do investidor que dita. E aí eu engaixo aqui na tua pergunta, que é a da educação financeira. Existe um primeiro movimento para a pessoa conseguir investir, começar a investir, ela precisa primeiro poupar. Eu acho que a gente precisa separar o que é a poupança, o ato de poupar, do ato de investir. E aí, nesse momento agora, então, as pessoas também... A economia girando menos, né? Porque tem um cenário de retração, o juro está alto. As pessoas vão deixar mais dinheiro guardado, vão tentar economizar mais, porque também os preços, né? A gente está vendo a inflação está mais controlada agora, mas a gente vê de inflação muito alta. Então, os preços aumentam bastante. As decisões são baseadas também no preço. Então, muitas pessoas estão deixando de consumir. E um dos fatores importantes é esse, né? É você poder ter uma educação financeira para saber realmente se tu está comprando por uma necessidade ou por algo de aquilo que você quer mostrar, às vezes, alguma coisa para alguém. E aí, historicamente, né? Olhando um pouco até do comportamento, nós estudamos o comportamento da população, né? E esse... O que acontece? A gente vem no Brasil, né? Nós temos uma tendência de ter uma escassez. Tá? Então, somos um país com uma renda média mais baixa e temos bastante escassez. Então, quando a gente olha, a grande maioria da população sempre viveu nesse cenário. É os pais lá que tinham uma escassez, né? Que viviam contando dinheiro para sobrar no final do mês. A gente vem com esse cenário de escassez. Quando a gente tem um pouco mais de condição de ter uma reserva e começar agora a ganhar dinheiro e tudo mais, o que a gente quer fazer boa parte das vezes? A gente quer antecipar alguns sonhos que não são para aquele momento. Então, às vezes eu quero comprar alguma coisa para mostrar para alguém, né, algo que não é daquele momento. Né? Então, o que a gente vê muito acontecendo? Impulsionados pela mídia, está todo mundo hoje, né, querendo gerar a venda, né, e a própria mídia impulsiona muito isso. Mas a gente tem essa questão, então, das pessoas serem impulsionadas pela mídia e às vezes ela quer antecipar um sonho. Então, para ter um processo de investimento, né, primeiro começar com uma educação financeira, ele diz assim, não pule etapas, não antecipe os teus sonhos. Aquela pessoa que ganha 5 mil reais, né, e aquela pessoa que ganha R$1.000, se ela não guardar nada, nenhuma delas é mais rica. Não é a pessoa que ganha 5 mil reais é mais rica, porque ela não conseguiu guardar nada. Então, o primeiro passo é olhar para dentro de casa, realmente é fazer a conta do que você ganha, do que você gasta, porque o que você ganha até você pode ter uma renda extra, mas o que você gasta que você pode controlar. Então viver, a gente sempre costuma dizer assim, vive um nível abaixo daquilo que você pode, para poder gerar primeiro essa poupança, que é o primeiro passo. Então se tu conseguiu poupar, o segundo passo aí sim é poder aprender um pouco mais sobre investimentos, poder montar uma carteira para longo prazo, né? E aí a gente tem muito boas alternativas, mas a educação financeira para mim é conseguir primeiro economizar, né? Fazer a conta e poupar. E aí cabe um parênteses para a gente fazer, até uma questão da experiência mesmo, do dia a dia do Sicredi, né? Essa educação financeira, ela acaba sendo um recurso de transformação social. A partir do momento que aquela pessoa procura, né, um atendimento, um gerente que está envolvido, que está sabendo o que está acontecendo com aquela pessoa, ele acaba proporcionando, né, que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida maior, tenha uma questão, um recurso, né, que permita um acesso a uma saúde, um acesso a uma educação melhor para as crianças. Existe uma relação forte com a questão da transformação social acontecendo nesse momento? Sim. Estamos hoje com um número bastante preocupante, né? 78% da população adulta endividada. Então, enquanto a gente está falando aqui agora e quem está nos ouvindo aí, com certeza muitos estão enfrentando isso. Como é que a gente faz então para dar essa virada de chave, né? A transformação social, essa transformação da importância da educação financeira, ela tem um papel também, não apenas, né, da gente ir falando, exercitando isso, mas também a nível de estrutura mesmo de país. A gente precisa colocar a educação financeira como matéria lá da escola,
né? A gente vem, quanto Sicredi, hoje sempre teve um dos grandes pilares nosso é a formação e educação, né? Pilar do cooperativismo, né? Então, hoje somos uma instituição financeira cooperativa, né? Mas temos o cooperativismo ali como um dos pilares é a educação e a formação. Então, a gente preza muito também por programas de educação financeira, mas ele não acontece somente quando a gente vai lá e apresenta um programa, por exemplo, ou chama as pessoas para conversar sobre isso. Mas é no dia a dia, né? No nosso gerente de negócio, estando lá como associado, ajudando ele a perceber, né? Isso que eu falei um pouco, essa questão de conseguir primeiro poupar. Né? Então, assim, quando eu poupo, né? Eu, Gustavo, estou poupando e estou investindo para o futuro. Eu estou investindo numa pessoa que eu não conheço, que é o Gustavo daqui 10, 20, 30, 40 anos. Então, assim, para eu ter aquele sonho lá da aposentadoria, aquele sonho da independência financeira, eu preciso ter, então, esse equilíbrio, esse controle, e aí eu estou guardando dinheiro, né, para uma pessoa que eu não conheço, que é o Gustavo Futuro. Então, se a gente conseguir aproximar, né, e despertar esse olhar das pessoas, né, elas entendem que é importante, mas é difícil você se ver no futuro, né? Então, lá no futuro você vai ter maiores despesas, né, porque hoje se você vai fazer uma viagem, você pega qualquer hotel lá, não precisa ter um conforto. Eu no futuro, com certeza, vou querer ter mais conforto. Então, também as minhas despesas, elas aumentam. Então, é por isso que eu preciso ter um planejamento. E o primeiro passo é isso, né? Então, essa transformação precisa vir, então, de você falar mais de educação financeira. A gente acredita muito nisso no Sicredi. E automaticamente a gente ajudando as pessoas a perceber isso, falando cada vez mais, para virar esse número, né? Porque hoje 78% da população adulta, como eu disse, endividada, quer dizer que a gente está errando. Tá errando a mão. Então a gente precisa começar, né, na base novamente, né, e reforçar cada vez mais isso, para nós termos um país melhor, com mais educação financeira, e a gente poder, em vez de estar falando mais sobre esses dados preocupantes, a gente está invertendo esse fator. A gente entende que a gente tem um papel e busca cumprir ele também, mas a importância da educação financeira para um futuro melhor da nossa população. Mas aí eu acho bacana, Débora, a gente fazer uma relação com a própria questão no sentido de que as pessoas estão procurando mais uma orientação financeira personalizada. Isso já é talvez um dos motivos que o Sicredi tenha movimentado uma carteira tão grande no sentido de trazer novos clientes, porque isso é uma característica do Sicredi? É assim, e até pegando um gancho ali do que o Gustavo trouxe sobre a educação financeira, o que que é importante, né? A educação financeira, ela é disciplina. E ela é difícil. Poupar é difícil. O começo é difícil. É difícil como também é difícil, por exemplo, eu vou ficar um mês sem comer doce. É difícil. Mas se eu tiver disciplina, eu vou ficar um mês sem comer doce. Então, todo mês eu vou guardar R$ 100. Alguns meses, por exemplo, vamos partir de um princípio e de uma fala, de um valor pequeno, tá? Vou guardar todos os meses R$ 100. Às vezes a gente vai conversar com alguém ou alguém que está nos assistindo vai dizer, é impossível, Débora. E aí eu vou dizer, talvez não seja. Vamos olhar aquele carrinho da Shopee lá? Tem ou não tem alguma coisa parada todo mês? Não dá muito, dá R$ 150 por mês. Tá, eu tenho lá, por exemplo, um pacote de alguma coisa que eu comprei. Eu tenho conta em 4, 5 bancos, eu pago anuidade de cartões. Então, se eu reduzir, por exemplo, o meu custo com cartão, por exemplo, de crédito, de 4 instituições para uma, eu já vou ter um custo menor, aquele dinheiro vai sobrar. Se eu tiver, por exemplo, aplicativos pagos, alguma coisa que eu tenho que comprar lá, Netflix, enfim, a gente tem que ter lazer, obviamente, mas se eu conseguir filtrar, pegar o que é mais importante, por exemplo, vai sobrar um valor. E esse valor eu posso guardar. No início ele parece pouco, mas eu vou criando a disciplina de guardar, e aí quando eu for ganhando mais, eu vou guardando mais. Então a educação financeira é isso, né? O que o Gustavo trouxe, e eu tentei só trazendo um exemplo. É disciplina, é guardar um mês 50, no outro 100, no outro eu consigo guardar 300, e assim construindo um colchão que a gente fala, e aí sim, depois a gente pensando em curto, médio e longo prazo, né? E aí, nessa parte, Gustavo, eu acho bacana a gente também trazer uma questão bem prática mesmo, falando que é o mote do programa de hoje, que é a questão de a gente falar sobre a questão do investimento. Quais são os principais erros que as pessoas cometem quando elas tentam investir, às vezes, digamos que assim, por conta, sem conversar com uma orientação profissional? Tem como a gente falar sobre eles? Existem erros comuns e muitos deles eles partem por não ter essa visão de longo prazo. Hoje existem N tipos de investimento, então aquela sopa de letrinhas, né? Começa lá pela taxa, né? Porque é a Selic, mas na verdade a taxa para o investimento é o CDI que deriva ali da taxa Selic. Aí depois vai entrando para o CDB, para o RDC, LCA, LCI. Então tem uma sopa aqui de letrinhas e que ele,
por vezes ele afasta as pessoas de buscar essa informação, porque ela vai chegar lá, ela vê muita informação, ela se atrai. Por outro lado, a gente então cada vez mais pessoas buscando informações, né, para poder aprender, e esses canais, como eu falei aí de investimento, nós como Sicredi também um papel também importante de ajudar as pessoas a conhecer mais. Eu sempre, a gente valoriza muito quando nós conseguimos levar em boa informação. Então, não é só falar sobre o investimento, o melhor investimento para aquele momento para a pessoa, mas é por que é aquele investimento. Então, é dar um passo para trás, ajudar a pessoa no entendimento. Quando a gente olha, então, para os erros mais comuns, basicamente é investir fora daquilo que está no seu planejamento. Ou seja, eu tenho esse valor que eu consegui economizar, ou que eu recebi um valor que eu não estava esperando, uma herança, enfim. E esse valor eu sei que ele vai ser para o meu futuro, né? Muitas das vezes o mais comum então eu vou pegar e vou colocar todo ele no mesmo produto, com uma trava, vou colocar ele lá investido para 3 anos, ou seja, só vou ter acesso daqui 3, 5 anos. Esquece que no meio do caminho, né, vai acontecer um percalço, vai acontecer os imprevistos, né? Então, achar que aquele investimento ele vai ser sim realmente para o futuro e não fazer o dever de casa, que é uma boa reserva. E aí a gente começa a entrar um pouco também na prestação de produtos, né? Um produto que tem uma liquidez. Então, para essa reserva que é inicial, que é a reserva de emergência, de oportunidade, não é o resultado, ou seja, a rentabilidade não é o mais importante, mas sim a liquidez e a segurança. Então, a gente vai entrando em alternativas, né? Hoje a gente tem o investimento mais tradicional do brasileiro, hoje ainda é a poupança. E ela é importante para a reserva de emergência, é um produto como a poupança que tem uma liquidez imediata, né, que ele serve ali para aquele investimento de curtíssimo prazo. Então, de 6 a 12 meses das despesas fixas, né, que a pessoa tem. Então, primeiro ela guarda para liquidez, né, com liquidez para a reserva de emergência. E depois ela começa a olhar. E ela pode diversificar sim, né? Não é tão importante o valor, mas sim essa questão de olhar, tá, se é para o futuro, então, e eu tenho um perfil para um investimento em renda variável, né? A Débora falou um pouco no início ali. Hoje a Bolsa subindo 31% em 2025, com a taxa de juros mais alta que a gente tem. Ou seja, a gente precisa ver que tem oportunidade sim, né? Por quê? Porque o investidor está vendo que as empresas são boas e têm resultados sólidos, né? Então, assim, para a gente poder aproveitar as oportunidades, primeiro faz o dever de casa, né? Usa aí um produto com liquidez e faz sua reserva. Pois é, eu ia perguntar justamente para a Débora sobre isso. Quais os tipos de investimento têm se mostrado hoje mais equilibrados entre rentabilidade e segurança? Tem como a gente pensar pelo menos nos principais? Tem sim. Dentro do mercado hoje de renda fixa, né? Então, quando você vai investir, por exemplo, num CDB, num RDC, é como o Gustavo disse, o que norteia a rentabilidade maior da pessoa é o prazo que ela está disposta a deixar o investimento, que a gente chama de prazo de carência, né? Que é aquele momento que a pessoa não pode utilizar daquele recurso. Então, é isso que vai nortear. Quanto maior o tempo que ela deixa, melhor é a rentabilidade. Por isso que a gente sempre tem que ter uma análise de eu não posso pegar todo o meu dinheiro e porque eu tenho uma taxa boa e colocar ele lá para um ano. Tá, e se acontece alguma coisa no meio do caminho, o que vai acontecer? Então, por isso que é importante ter um profissional, que esse profissional ele vai conseguir analisar, pegar o teu dinheiro e quebrando ele, ajustando ele e colocar na melhor rentabilidade. Mas a gente tem hoje CDBs, a gente tem hoje a LCA, que é um produto muito bom e ela é livre de imposto de renda. A gente tem fundos de renda fixa, que tem dentro das composições lá título público, pré e pós, então a gente tem que analisar a composição para ver qual que é mais atrativo no momento. Mas a gente tem muitos produtos aí que podem ajudar no dia a dia das pessoas a investir sem risco. Que bacana. Bom, eu acho que essa vivência do dia a dia que vai fazer parte quando a gente começa a entender a realidade de cada uma das pessoas que fazem parte aí dos interessados no investimento. Como que é feita essa análise para saber se a pessoa está no momento de investir ou não é o momento? Existe uma orientação do consultor? Como que funciona isso dentro do Sicredi? Geralmente, quando a gente faz uma conversa com um associado ali, a gente tenta entender o contexto de vida atual e de curto e médio prazo, longo prazo, enfim. Porque eu não posso pegar simplesmente o dinheiro que a pessoa tem para aplicar e fazer o investimento. Eu preciso entender o contexto dela. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem 20 mil reais para aplicar hoje, tá? 20 mil. E ela precisa fazer esse investimento. A primeira coisa que eu preciso saber é se ela tem segurança sobre as coisas dela. Uma pessoa que tem 20 mil e ela tem um seguro de vida, ela tem um seguro da casa, ela tem um seguro do carro, se ela precisar acionar qualquer um desses seguros, se acontecer qualquer coisa com ela, ela vai ter um que a gente chama de, quando eu aciono é a franquia. Vou acionar a franquia, então ela vai ter um valor que não é tão alto.
Agora, se essa pessoa que tem os mesmos 20 mil, então o que eu faço? Ela tem tudo isso, ela tem segurança, a gente pode colocar esses 20 mil dela para um prazo um pouco maior e conseguir uma rentabilidade melhor. Se eu pegar essa mesma pessoa que tem lá seus 20 mil para aplicar e ela não tem o seguro da casa, não tem o seguro carro, não tem o seguro de vida, e acontecer qualquer coisa com ela, ela vai precisar desembolsar um valor muito mais alto e de emergência. Então, ela vai ter que deixar esse dinheiro mais disponível. Eu usei o valor de 20 mil para a gente usar como exemplo aqui, mas é isso que a gente faz quando a gente analisa uma carteira. A gente analisa quais são os principais objetivos dela nesse médio e longo prazo, e para a gente conseguir desenhar. E aí, baseado no perfil dela, que é aquilo que a gente já falou desde o início, a gente demonstra todos os produtos que a gente tem. E daí dá sugestões da alocação. Mas aí, me corrija se eu estiver errado, mas nesse momento o que tu está falando é questão de análise do risco, né? Ou seja, o papel do risco para justamente evitar que aquela pessoa ande para trás, né? Ou seja, ela só segue para frente, que na minha leitura é o principal papel do seguro, né? O seguro faz com que a pessoa não ganhe recursos com ele, mas em compensação não perca, né? Essa questão da análise do risco é algo que a ser evitado ou a ser entendido? Como a gente fala nisso no sentido de proteção ou no sentido de ela compreender o risco que ela está correndo? Isso é bem importante, porque olha só, lá em 1900, vamos colocar 1900 e alguma coisa, existia Markowitz e existia Kahneman. São dois economistas que ganharam o prêmio Nobel, e o Markowitz dizia o seguinte, risco-retorno. Então, se eu tenho o mesmo risco no investimento, eu vou escolher o investimento que me dá melhor retorno. Ele dizia isso. Aí o Kahneman veio para ele e falou assim, olha só, eu acho que não funciona mais ou menos assim, porque as pessoas, elas vivem de comportamentos, elas não são racionais, elas têm comportamento. E aí a gente entra no que é aversão ao risco e aversão à perda. Hoje, por exemplo, na maioria das pessoas e estudos que são feitos, quando uma pessoa ela tem uma carteira e a carteira deu, por exemplo, a média que ela gostaria de ganhar é 1,5 ao mês. Ela ganhou 1,6, 1,8 e 2%. Tá ok, tá ok. Para ela tá tranquilo, ela fica feliz? Fica, mas tá ok. Se em um determinado mês ela ganhar 1,4, aquilo dá um desespero nela. Isso se chama aversão à perda. Não está pronto para aquele risco, então para aquela oscilação da carteira. Isso é comportamento. Isso é comportamento. Quando a gente fala em risco, a gente fala, eu tenho o mesmo investimento para determinado prazo, com o mesmo risco eu vou escolher melhor retorno. Então, eu sou mais racional nas minhas escolhas. Quando a gente fala de comportamento, a pessoa ela segrega. Então, esse dinheiro que eu guardo é para o carro, esse dinheiro que eu guardo é para casa, esse dinheiro que eu guardo é para uma viagem. E quem é mais racional, guarda tudo ali e distribui depois. Mas o risco, só para nacionalizar, o risco ele é super importante, porque a gente tem que analisar mesmo no investimento com taxa Selic alta e um investimento, por exemplo, num CDB, tá? Que é um investimento que a gente fala que é sem risco. Quando a gente usa essa opção, é porque a gente usa o risco. Por exemplo, é um risco muito baixo, porque ele vai sempre ser atrelado à Selic. Ele é atrelado ao CDI e ele pega uma margem da Selic. Então, ele não tem risco de dar negativo, por exemplo, que é o medo das pessoas. O que a gente tem que ficar atento é em que tipo de empresa que eu estou investindo, né? Então, se eu tenho lá dentro do mercado, o mercado está pagando um padrão de 102, 103% do CDI, e tem uma instituição que está pagando 109, preciso ficar atento àquilo. Por que ela paga muito fora do mercado? Será que ela precisa captar mais? Será que ela tem menos liquidez? Então, a gente precisa entender o contexto para quando fizer o investimento, fazer o investimento numa instituição que seja segura, que tenha um grau importante de classificação de risco. Então, isso a gente tem que ficar atento. Bacana. Gustavo, tu sabe que eu fiquei, enquanto eu estava escutando aqui a conversa da Débora, ela que é assessora de investimentos aqui da região, a informação que a gente vê assim, é que é um conhecimento muito profundo, né, sobre teorias, sobre práticas, e aí a gente tem que fazer, obviamente, uma relação onde a gente está falando aqui do Sicredi, né, com mais de 300 gerentes na região toda aqui. Como que se constrói uma sinergia entre o gerente da agência, aquele gerente que tu vai ali todas as vezes que tu vai, a gente está lá, e a assessora de investimentos, para que isso tudo flua de uma maneira orquestrada, porque é um conhecimento muito verticalizado, né? Ou seja, ela é específica desse tipo de produto dentro do banco, mas ao mesmo tempo ele tem que chegar, né, ao gerente que está enxergando um oceano aí, né, de vários outros produtos também. Como que funciona isso? Lucas, o que a gente tem no Sicredi, né? Então,
A nossa cooperativa, ela tem hoje mais de 300 colegas aí que são os gerentes de negócio. Então, o contato que todo associado tem hoje é por um gerente de negócios, seja um gerente de negócios com presença lá no município onde tem a conta, seja na célula digital, né? Hoje a gente já revolucionou o modelo de atender, sempre partindo da necessidade do associado. Então, o Sicredi chega para o associado onde o associado quer receber o Sicredi. Seja através, então, hoje de um atendimento remoto, WhatsApp, a célula de atendimento, seja indo para a agência, encontrando seu gerente de negócios. Por que eu falo isso? Para mostrar que a gente sempre olha para a necessidade do associado. Há alguns anos já a nossa cooperativa já estipulou também esse papel do assessor de investimentos, que no mercado ele é uma figura já mais conhecida há mais tempo, né? E nos momentos onde geralmente o juro cai, que é onde se exige mais diversificação, o mercado expande o assessor de investimentos. Nós estamos num momento de Selic alta, que está favorável investir em renda fixa, não precisa tanto conhecimento, correr tanto risco para ganhar um bom retorno. E mesmo assim o Sicredi continua, né, nesse modelo, adaptando-se, né, ao mercado, mas partindo da necessidade do associado. Ou seja, é olhar para aquilo que o associado precisa. E aí a gente sempre tem uma figura que a Débora hoje é uma das nossas assessoras aqui do time que atende as nossas 42 agências da Sicredi Alto da Serra, um papel de ajudar o gerente de negócio a se desenvolver também. Porque no dia a dia, né, o contato, como eu falei, é mais próximo do gerente de negócios, mas lá no final do dia, o associado vai receber somente um Sicredi. Então, a gente tem um ponto aqui de bastante sinergia entre as partes, né? O associado recebe um Sicredi, né, que vai ser através aí do assessor de investimentos, vai ser através do gerente de negócios, vai ser através, daqui a pouco, de uma dúvida simples que ele resolve lá pelo próprio WhatsApp, que às vezes não é nem com o gerente da conta dele, é talvez com uma pessoa que está lá disponível para dar um retorno. Então, essa vantagem de ter uma conta, uma instituição financeira hoje que preza, né, para dar as alternativas, né, para o associado, para ele poder receber o atendimento que ele gostaria. A gente digitalizou muita coisa, né, mas a gente não está perdendo a essência. E aí o papel, né, do assessor é também ajudar o gerente de negócio a se preparar mais, se desenvolver mais, para atender melhor as necessidades do associado. Um ponto interessante de conectar com isso é a questão de que existe o assessor, mas tem uma questão muito particular do contexto aqui local da nossa região, aqui de Vacaria, dos Campos de Cima da Serra. Porque existem, né, pessoas que já estão mais familiarizadas, por exemplo, com investimento na Bolsa. Tem pessoas que costumam, né, trabalhar com dividendos. Tem pessoas que não, que são totalmente optantes pela poupança ali. Essa questão do assessor conhecendo a realidade local, faz a diferença na hora da negociação, Débora? Com certeza, né? Eu atendo hoje, então, 11 agências, né? São algumas cidades aí, 8 cidades diferentes de Vacaria, além que eu atendo. E eu acho que é muito importante a gente conhecer a cultura da cidade. O perfil de quem tu está atendendo, né? Muda muito de Vacaria para uma cidade menor. Por exemplo, vamos pegar Vacaria para Pinhal da Serra, tem bastante diferença. É diferença da cultura daqui e de lá. O que a população mais gosta de fazer investimento lá, o que eles mais investem aqui, desde a diversificação, não só de carteira, mas do que eles costumam fazer lá. Então é importante conhecer bastante a questão local para a gente conseguir atender melhor o associado. Bacana. Gustavo, para quem está ouvindo a gente agora e quer começar a investir ou repensar suas aplicações, qual que seria o primeiro passo ideal para essa conversa acontecer? Eu só quero, antes de entrar responder a tua pergunta, Lucas, reforçar um ponto também quanto ao modelo de negócio que nós temos hoje quanto à assessoria de investimento. É um modelo que a gente fala que é sem conflito de interesse, onde a remuneração do assessor de investimentos ela não está atrelada ao produto que ela indica para a carteira lá do investidor, que é um método tradicional do mercado financeiro, né? Então é uma realidade posta. No Sicredi, os nossos assessores, juntamente com os nossos gerentes de negócio, não são remunerados por nenhum produto vendido. São remunerados, sim, né, com uma remuneração, somos CLTs, todos somos CLTs, então temos uma remuneração atrelada a outras variáveis, né? Então não tem lá um comissionamento sobre a venda do produto. Muitas vezes o que a gente vê é a dúvida se é o melhor produto para a carteira do investidor ou para a remuneração lá do assessor. Então a gente tira esse conflito de interesse e só para reforçar esse ponto, né, que a gente traz também um modelo de assessoria de investimentos sem esse conflito de interesse. Então reforçar esse ponto. E aí, se tu só puder refazer a tua pergunta aqui, Lucas? Não, eu estava comentando sobre a questão de como que a pessoa pode começar, né, a fazer o seu primeiro investimento ou realocar o investimento. Sim. Hoje a gente não tem condição de atender, então nós estamos
com 150 mil associados na Sicredi Alto da Serra, e não conseguimos, então, chegar, né, para todos eles com assessoria de investimento, com esse nosso trabalho em parceria, em dobradinha com o gerente da conta, né? Mas a gente tem, sim, alternativas. A gente costuma também fazer bastante eventos, né? Então, a gente vai também levar informação, disseminar ainda mais esse conhecimento para as pessoas. E para a pessoa começar a investir hoje, então, se ela quer conhecer um pouco mais sobre essa maneira que a gente faz, né, essa consultoria, para levar depois lá Primeiro passo, então, a gente falou aqui, educação financeira, né? Então, eu venci essa etapa do poupar, eu já comecei a montar um patrimônio, né? E agora eu preciso diversificar, eu quero aproveitar as oportunidades, então, ela encontra na agência o seu gerente, né? Na agência, no canal ali, hoje, o WhatsApp, né? Que nós temos aí como grande canal também de contato. Ela encontra o gerente de negócios e também, conforme aí as situações, os casos, né? A complexidade ou a demanda, né? A gente gostaria, sim, de poder levar a nossa assessoria para os 150 mil associados. Hoje a gente não tem essa condição, mas a gente tem, né? Então, esse preparo também, né, para o gerente de negócios estar lá disposto, mas também preparado, né, para poder gerar uma boa experiência, educação, né, para o associado, para não somente dar a receita, mas ensinar essa receita para ele poder depois replicar na sua vida, né, e nos seus negócios. Muito bem, Gustavo. Quero te agradecer por ter vindo até o estúdio do Diário de Vacaria. Certamente essa pauta em investimentos ela é longa, extensa, por todas as particularidades que ela tem. Muito obrigado, Gustavo. Imagina, Lucas, nós que agradecemos, né? Foi muito bom ter te conhecido, vir aqui também para o estúdio, né? A Débora é alguém que fica mais na região. Sei que o teu programa aqui tem uma abrangência maior também, né? E onde o associado estiver, ele vai encontrar uma agência ou vai encontrar uma forma de se relacionar com o Sicredi, seja aqui na nossa região, né? Respondemos aqui pela cooperativa Alto da Serra, mas então deixar aí que o associado possa contar com o Sicredi, né? E a gente gostaria aí de poder ter mais momentos como esse, né? E agradecer pelo espaço, pela oportunidade. Bom, Débora, da mesma forma, fico muito feliz em te conhecer um pouco mais do teu trabalho, né? E principalmente saber que o pessoal de toda a nossa região tem acesso ao trabalho de uma pessoa que tem essa certificação. São duas certificações bem importantes que tu tem, que é a CEA, que é a certificação Ambima de especialidade em investimento, e a CFP, que é certificado de planejador financeiro. Eu acho que toda a nossa região acaba se beneficiando, né, do teu conhecimento, e isso acaba retornando para todos nós, né, que temos a possibilidade de ter o Sicredi perto da gente. Muito obrigado. Eu agradeço o espaço, né, da gente poder estar aqui falando sobre investimentos e trazendo informação para as pessoas. Quero deixar um recado como assessora e quem trabalha com investimento. Fiquem atentos sempre quando vocês receberem, né, ofertas toda semana. Eu tenho o produto certo para você. Tome cuidado, porque, como a gente falou aqui, né, não tem tem muitos produtos no mercado, mas assim, toda semana alguma coisa específica para você, dependendo do perfil, fica atento, né, tenha cuidado, conversa com o seu gerente, né, que a gente também está à disposição nas agências através dos nossos gerentes de conta e precisando a gente está à disposição aqui para vir trocar uma ideia com vocês e agradecer o espaço. Tá bom. Para você que acompanhou mais o podcast do Diário de Vacaria, muito obrigado pela sua audiência. Estamos aqui levando informação, conhecimento através desse grande parceiro que é o Sicredi. Continue acompanhando o nosso trabalho. A qualquer momento a gente volta trazendo informações de Vacaria e região. Valeu, pessoal. Até a próxima.